Mais um dia de preparação na Toca da Raposa para o duelo contra o Sport. Cirilo, boa tarde para você, um abraço. A quem nos acompanha também no Bastidores, o técnico Paulo Pessolano não contou hoje com o Rafa Silva, incômodo no pé direito e por isso fez um trabalho à parte. Vamos saber se ele vai treinar amanhã. Se treinar amanhã, será relacionado. Caso contrário, fica de fora então da partida contra os pernambucanos. O Cruzeiro, que para esse confronto tem o retorno do jogador Neto Moura para o meio-campo e pode ter o reforço do Léo Paz, atleta que está recuperado de um edema na coxa direita e pode inclusive ser titular. Vamos esperar o que vai fazer o técnico do Cruzeiro, porque o Léo Paz tem a confiança do treinador, executa sim esse lado direito do Cruzeiro com qualidade. Pode ser que volte então a equipe celeste com aquele reforço no banco. Será que o Wagner vai ser relacionado? Jogador que teve um estiramento grau 2 na coxa, ou se ele continua utilizando o garoto Pedrão como opção no segundo tempo das partidas. O Pedrão entrou no duelo contra o Fluminense, jogador que tem 18 anos e vem agradando muito a comissão técnica do Cruzeiro. Muita gente pergunta, cadê o Paulo, cadê o Everton? Esses dois atletas servem no sub-20. Paulo e Everton, que já atuaram no time principal do Cruzeiro, mas hoje estão no time sub-20, que ontem empatou por 1-1 com o Atlético no Campeonato Mineiro. Então, sub-20, o Paulo e o Everton estão na base da equipe estrela. Ouviu na Itatiaia o Cruzeiro, Cirilo, que não teve o Rafa Silva. Vamos esperar se vai ser problema para a partida de terça-feira, Cirilo. Ô, Pansieri, ô Romano, oi. Nesse jogo do meio de semana pela Copa do Brasil contra o Fluminense, que evidentemente é um jogo com característica completamente diferente dos jogos que o Cruzeiro enfrenta na Série B do Campeonato Brasileiro. E qualidade também. Exato, característica e qualidade. Você resumiu meio que eu quis dizer com palavras diferentes, Emerson Romano. Síntese. O Pessolano teve o Edu como atacante apenas, né? A formação foi um pouco diferente. Ele, assim, centroavante. Ele teve o Rodolfo também. O Rodolfo não vem jogando com certa frequência. Até foi substituído no jogo, entrou o Rômulo. Então, o segundo tempo inteiro ele jogou com um cara só porque o Giovani Jesus foi expulso. O Rafa Silva, como se avalia ele no elenco do Cruzeiro? O Pansieri disse da possibilidade, talvez, que ele seja ausência. Qual o papel do Rafa Silva? Ele pode brigar por uma titularidade, pode jogar junto com o Edu, não é o ideal. Lembrando esse contexto, né? De um Cruzeiro que está sem o Jajá, não tem esse cara de velocidade. Você sabe que eu até acreditei que ele fosse, pelo menos nas mexidas que fez, ele, Paulo Pessolano, colocar o Rafa Silva ao lado do Edu contra o Fluminense. Ele e o Luvanor foram atacantes que foram relacionados e não foram para o jogo. Mas engraçado, naquele jogo contra o Fluminense, eu não vi o Luvanor, um jogo com propício às características do Luvanor, mas sim do Rafa Silva. Eu até imaginei que ele fosse colocar o Rafa Silva, porque o Cruzeiro tem um problema e ele vai ter que tentar encontrar uma solução para o jogo de volta da Copa do Brasil, que é o time com o Neto Moura é um. O time sem o Neto Moura é outro. E o principal setor do time, meio campo. Cara, o Neto teve jogo pra trás, não sei qual foi, não me recordo. Uma dessas vitórias recentes do Cruzeiro. Teve jogo de 9 desarmes. 9 desarmes. Mas além do desarme, quem dá dinâmica ao meio campo é ele. Exato. É ele que dá dinâmica ao meio campo. Por quê? No jogo contra o Fluminense, por exemplo, a obrigação dessa dinâmica ficou com os dois volantes. E pra mim, aí uma visão pessoal de análise do jogo, a escolha do Machado foi errada. Porque o Machado, ele falou que o Machado dá intensidade do jogo. Eu não acho. E não deu intensidade ao jogo. Muito pelo contrário. E aí ele acabou, também para mim, mexeu errado, tirando o Canezinho. Ele poderia ter recuado o Canezinho para tentar fazer essa função de segundo volante, que o Canezinho já fez muitas vezes quando jogava no Atlético Paranaense, como segundo volante, para tentar dar essa dinâmica no meio campo. E o Cruzeiro teve um problema. Por que eu estou falando no meio campo? O Cruzeiro não valorizou a posse de bola, ele deu muito a bola para o adversário. Quando você tem um adversário que gosta dessa posse de bola, que é a característica do Fluminense, por exemplo, esse foi o grande problema. Agora não, contra o Sport Recife, vai ter esse jogador da dinâmica e vai ter, na minha opinião, o único jogador até agora do time do Cruzeiro que entendeu esse esquema do Pessolano jogando como um falso lateral, que é o Uruguai, que é o Paes. O Léo Paes. Que é o Léo Paes. Então ele vai ter esse jogador que entende o que ele quer e que consegue executar. Então, contra o Sport, ele vai ter essa possibilidade de trabalhar melhor o time.
Léo Paes, que vinha, né, sendo desfalque do Cruzeiro nos últimos jogos, é de fato uma ótima opção o retorno dele para esse meio de semana. E só para completar um pouco, mais Unidos pelo Cruzeiro, junto aí com a Rádio Tatiaia, trazendo aqui as últimas notícias do nosso Cruzeiro, falando aí do atacante Rafa Silva, né? Em diversas ocasiões aí o técnico Paulo Pesolano, né, já deu declarações públicas dizendo que só utiliza jogadores que estão com 100% da sua capacidade física, né? Até por causa do esquema tático do técnico, em função aí do estilo de jogo que ele propõe aí ao time do Cruzeiro. E o Rafa Silva será a dúvida para o duelo aí contra o Sport. O atacante será observado aí na segunda-feira e caso não sinta dores, deve que voltará a treinar aí com seus companheiros para o confronto de terça-feira, que está marcado para as 9h30 no Mineirão pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Agora, quem está de volta é o zagueiro Wagner Leonardo, se recuperou de um estiramento no músculo anterior da coxa direita e voltou a treinar com o grupo no sábado. O defensor e jovem, né, de 22 anos, participou já de 3 jogos com a camisa do Cruzeiro nesta temporada. E para a gente finalizar esse vídeo aqui, o Unidos pelo Cruzeiro, quero vir aqui agradecer mais uma vez aí aqueles que chegam sempre aqui no finalzinho aí, para deixar o like no vídeo aí, para aqueles que ainda não é inscrito no canal, mais uma vez a gente vem aqui pedir o apoio de todos vocês para estar se inscrevendo no canal, que o seu apoio fortalece bastante aqui o canal Unidos pelo Cruzeiro.